6h44, bom dia, parar de volta com o esporte. Boa notícia, hein, Abner, para a torcida bicolor, né? Verdade, pela Série C, o Paysandu foi a Manaus e conseguiu uma vitória importante na competição. O resultado, de 1-0, faz os bicolores continuarem sonhando com acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Vamos acompanhar. Quem levou falta no início do jogo em Manaus foi o VAR. Por problemas técnicos, a partida entre Amazonas e Paysandu começou sem o árbitro de vídeo. Se o Paysandu precisava vencer por causa do tropeço na primeira rodada, o Amazonas também. Léo Guerra, aos 10 minutos, tentou tirar o prejuízo que a derrota para o Botafogo da Paraíba na primeira rodada trouxe. Mas aos 14 veio esse chute de fora da área. O goleiro do Amazonas deu rebote. Edilson tentou o cruzamento e Rafael Soares cometeu pênalti. Na cobrança de Mário Sérgio, a serenidade de quem chegou ao 21º com a camisa bicolor este ano. É o artilheiro do Papão na temporada. O Amazonas tentou a resposta na falta cobrada pelo argentino Diego Torres. Outra tentativa do time da casa foi em jogada aérea, mas a defesa do Papão levou a melhor. Na volta do intervalo, o Amazonas tentou pressionar o Paysandu, porém o lateral Rafael Soares dificultou essa missão. Ele fez a falta e tomou o segundo cartão amarelo, depois o vermelho, Amazonas com um jogador a menos. Por vezes, o time da casa investiu na jogada aérea para tentar o empate. Na reta final da segunda etapa, Júlio Rush tentou uma bicicleta contra o gol de Matheus Nogueira. Mas foi no chute de Rafael Tavares que o goleiro bicolor trabalhou na Arena da Amazônia. O Amazonas continuou se lançando ao ataque em bolas cruzadas na área, sem sucesso. E aos 48 do segundo tempo, o árbitro marcou um pênalti para lá de duvidoso em Júlio Rush contra o Paysandu. O VAR, que àquela altura já estava funcionando normalmente em Manaus, foi acionado. A equipe de arbitragem precisou de quase 9 minutos para revisar o lance. E aí o Sassá, atacante do Amazonas, estava até pronto para cobrar o pênalti. Mas no final das contas foi marcado impedimento do time da casa. Leandrinho do Paysandu, que já tinha levado cartão amarelo quando estava no banco de reservas, ainda fez falta e foi expulso. Não prejudicou a vitória do Papão por 1-0. Dos 10 jogos que fez longe de casa na Série C, o Paysandu só conseguiu derrotar o Amazonas até aqui. Assim como na primeira fase, o time bicolor se deu bem, vitória super importante para reagir imediatamente no quadrangular do acesso. Domingo, o Papão recebe o Botafogo da Paraíba no Mangueirão. Nós soubemos fazer aquilo que a gente projetou dentro da semana, que a gente sairia na frente no jogo, que a gente conseguiria pressionar esse adversário, conseguiria um gol, e foi assim o nosso gol, né? Foi oriundo sim de uma roubada ofensiva, e tivemos a profundidade do Edilson e consequentemente o pênalti. E a partir desse momento a gente sabia que era um adversário que iria se jogar como qualquer outro adversário que a gente enfrentar fora de casa. A gente vai ter uma cobrança dentro da semana, nós com nós mesmos, né? Essa cobrança interna, e ela é a principal cobrança que vem dando força para nós melhorarmos. E a cobrança é a gente ser um pouco mais decisivo, né? Não tomar os gols que a gente tomou dentro de casa nos últimos jogos. Então a gente sempre tem sim coisas a melhorar, utilizando esse jogo e utilizando o último jogo nosso dentro de casa como referência. Portanto, está aí a declaração do Elinho, né? E o que a gente pode destacar desse jogo, Abner? Olha, o Paysandu, o que coloca o auxiliar filho do treinador é muito pertinente, porque a gente viu muito no jogo. Foi arriscado? Foi. Mas quem não arrisca, não petisca, já diz o ditado. Eu quero dizer com isso. Até o gol, o Paysandu jogou de igual para igual, foi marcar na linha de frente, brigou por essa bola, levou perigo para o gol adversário, até que acha o gol na penalidade máxima. Acha a forma de falar, né? Foi buscar também esse gol, porque a gente mostra, inclusive aí, ó, no início do jogo, o Paysandu chegando no ataque. Ao fazer o gol, aí mudou a postura do Paysandu. Mas como colocou o treinador interino ali no momento, foi exatamente isso. Olha, a gente vai buscar o gol, vai fechar a casinha e vamos levar 3 pontos para casa. Deu certo. Tem que criticar? Não, não precisa criticar. O que pode ficar um pouquinho de alerta e experiência para os próximos jogos é que quando o Paysandu tiver um jogador a mais em campo, foi o que aconteceu,
já está vencendo por 1-0, necessariamente ele não precisa pegar essa pressão e fazer o torcedor sofrer até o último minuto, né? Teste para cardíaco, como dizem, né? Exatamente. Então, isso veio a ocorrer, mas, sinceramente falando, o Paysandu fez jus à vitória quando foi um time de muita transpiração. Márcio, Série C do Campeonato Brasileiro. A técnica não é que seja proibido saber jogar bola. Ela precisa, às vezes, ficar de lado para que a transpiração dê lugar a algo que possa te levar a uma vitória. Teve muito time na competição que fez bons jogos, mostrou 2, 3, 4 jogadores diferentes, mas não chegou. E agora, irmão, é aquela hora de que o que eu precisar fazer para buscar os 3 pontos. Aí foi a grande situação dentro das 4 linhas de polêmica, que foi esse pênalti marcado pelo árbitro, lógico, que eu julgo não ter acontecido. Eu acho que ele tentou levar para o empate esse jogo, mas o VAR pegou no lance anterior um impedimento do ataque do time da casa. Sendo assim, o Paysandu e o torcedor bicolor teve que esperar cerca de 8 a 9 minutos. Olha, acho que foi o maior recorde do VAR no mundo. E o teste para cardíaco só fez aumentar, né? Exato, porque aí bateria o pênalti, tchau, acabou o jogo, 1 ponto para cada um, o Paysandu somaria 2 pontos. E não, o Paysandu foi buscar o seu 4º ponto e agora volta a jogar dentro de casa para dar um passo fundamental para a sua classificação. No domingo, o Paysandu encara o Botafogo da Paraíba no Mangueirão. Mas, Abner, antes de falarmos da classificação, do próximo jogo, inclusive do outro jogo, né, o Volta Redonda venceu o Botafogo da Paraíba, vamos falar de um ponto que foi negativo do jogo de sábado, né, do Paysandu contra o Amazonas, que foi a confusão que aconteceu ainda durante o jogo. Né? São 2 os comentários, né, o que aconteceu dentro e, infelizmente, o que veio acontecer fora de campo. As redes sociais ontem, o Brasil todo comentou, né, os grandes portais, os grandes canais de esporte no Brasil, aí as imagens. Foi exatamente quando o Serginho foi expulso, jogador do Paysandu, ele sai reclamando da arbitragem, discutindo com a comissão técnica e um staff que estava ali, e aí você vê a primeira agressão, tempo, né? Você vê a primeira agressão no membro da comissão técnica do Paysandu. O Nailô, zagueiro do Paysandu, vai lá tentar separar, né, a briga. Em nenhum momento ele se mostra com desejo de entrar em briga alguma, toma um soco no nariz e a camisa no qual ele estava vestido, inclusive, foi divulgada nas redes sociais. Aí o enfermeiro do Paysandu, o meu amigo Márcio, pega a mesa e dá-lhe uma mesada também no adversário aí, pelo menos adversário da briga, podemos dizer assim. A polícia militar, ela protege o vento ali, vê todo mundo brigar, se espancar, se dar soco e não faz absolutamente nada. O presidente da equipe de Manaus é acusado de ter sido o autor, aquele que está com a camisa lá preta e amarela, autor do soco no nariz do jogador bicolor, né? Isso, inclusive, estaria em súmula, essa informação que a gente tem de bastidor. Mas, Márcio, tem uma explicação para essa briga? Se é que existe explicação para a briga, e a gente tem que ser muito tranquilo nesse momento e dizer a verdade e relatar os fatos, sem brigar com as imagens que a gente está vendo nesse exato momento, que são deprimentes. Primeiro, quem contribuiu muito para esse desentendimento aí foi o árbitro da partida. Por quê? Porque durante os 90 minutos foi flagrante a disputa no gogó dos 2 bancos de reserva, inclusive atrapalhando o decorrer da partida, com o árbitro paralisando o jogo, tendo que ir no banco de reservas 1, 2 vezes, inclusive dar cartão amarelo para quem ele estava sentado. O jogador que foi expulso do Paysandu, por exemplo, ele só foi expulso porque ele já havia tomado o cartão amarelo no banco e depois ele tomou o cartão amarelo com a bola rolando ali no segundo tempo, quando ele entrou, e acabou tomando o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho. Uma pergunta que não quer calar: o que fazia o presidente do time da casa dentro do gramado de jogo? Necessariamente não dentro do gramado, mas no espaço de jogo. Ali não é local de dirigente. Dirigente ou é tribuna de honra ou camarote do estádio. Então a segurança também falhou. De quem é a responsabilidade dessa segurança? Do time, da casa também. Então esse clima, ele foi esquentando durante o jogo com essa rivalidade, essa briga de bancos de reservas, que mostra o destempero dos 2 bancos.
E isso pode levar a quê? A exatamente o que a gente viu. Porque os dois times têm que entrar em campo para jogar futebol. Então, se os jogadores, dirigentes, não mostrarem que são preparados para isso, né? Que treinam, que tem todo o acompanhamento, recebem para isso, não conseguem ter um comportamento positivo, como cobrar daquele torcedor emocional que vai para o estádio, perde a cabeça e também está errado e prejudica o seu time? Passa uma mensagem muito negativa, né? Exatamente. Então, a equipe do Amazonas, infelizmente, precisa rapidamente ser punido, né? Ser levado aos tribunais. Espero que a diretoria do Paysandu, tentei apurar agora de manhã, o retorno foi ontem à noite, hoje de manhã, tenha ido a uma delegacia, tenha feito. É porque a agressão, todas foram lamentáveis. A do Nailô foi que chamou realmente a atenção, porque nariz sangrando. Porque a imagem ficou forte em virtude da camisa do Paysandu está toda manchada de sangue, a camisa do jogador, e ter sido postada nas redes sociais. Mas ali tem para tudo, tem para todos, tem agressão verbal, tem agressão física, tem agressão psicológica. E é isso que a gente chamou a atenção já naquele jogo que o Hélio foi expulso. Porque a participação do banco, ela pode ser uma participação de incentivo à tua equipe, não para ficar xingando, provocando a pilhando também os jogadores. Exatamente. Né? Você cria uma pilha ali, está todo mundo já nervoso naturalmente porque é um jogo importante. E aí se o banco passa esse nervosismo também, fica todo mundo nervoso, infelizmente pode acontecer esse tipo de situação, como aconteceu em Amazonas, né? Ou seja, trocando em miúdos aí, o Paysandu sofreu tudo isso em Manaus e mesmo assim conseguiu trazer os 3 pontos, que é o que interessa, mesmo manchado pelo comportamento agressor dos dirigentes da equipe adversária. Né? Bom, o Paysandu venceu, como você comentou, tivemos o Volta Redonda que venceu também em casa, jogando contra o Botafogo da Paraíba. Vamos agora ver a classificação, Abner? Vamos lá. 2-1 ontem para o Voltaço, lá no Rio de Janeiro, coloca na tela para gente. Então, Volta Redonda tem 4 pontos, o Paysandu também com 4 pontos, aí vem o Botafogo da Paraíba com 3 pontos e o Amazonas. O Volta Redonda, ele enfrenta o Amazonas lá em Manaus no sábado e o Paysandu pega o Botafogo da Paraíba. Se era uma decisão contra o Volta Redonda como primeiro jogo, tinha que começar bem. Só pontuando aí, tá? O Botafogo é o terceiro, tá? Em segundo lá, mas é o terceiro, tá, gente? Tá na sequência certa. Ok. Tá certo. Aí o que acontece? O estagiário na madruga vacilou. Então vamos lá. O Botafogo. Então, se era uma decisão em Manaus, por exemplo, que o Paysandu tinha que recuperar aqueles 2 pontos perdidos em casa, agora contra o Botafogo, eu nem sei como nominar, né? Porque é um jogo de extrema importância, porque tem um ponto só de diferença entre os dois. E se o Papão ganha, ele vai a 7 pontos. Um tropeço do Voltaço em Manaus, o Paysandu pode chegar à primeira colocação do grupo. E lembrando que o Volta Redonda é o líder porque tem mais gols marcados que o Paysandu, né, Abner? Exatamente. Outra questão, Abner, a gente pontuando vendo a classificação, o Paysandu com 4 pontos, vencendo os 2 em casa, já consegue o acesso? Olha, você vai para 10. 10 é a camisa do maior gênio do futebol mundial, Pelé. 10 te dá uma esperança bem grande, mas eu acredito que o Paysandu ainda roube ponto fora de casa. Que vai ser importante nessa luta pelo acesso. E agora vamos de futebol feminino, Abner? Vamos, futebol feminino sub-20, Paysandu conquistou o bicampeonato da categoria ontem no jogo de volta, né, na decisão, foi no estádio da Curuzu, as bicolores venceram por 3-1 e se sagraram campeãs de forma invicta. Lembrando que na partida de ida, o time da técnica Aline Costa havia goleado pelo placar de 3-0. Parabéns às meninas do Papão pela conquista importante no futebol feminino, nesse gramado maravilhoso. Fica mais fácil de jogar futebol e fazer gol, né, Márcio? Com certeza. Parabéns aí ao Campeonato Paraense. Por sinal, deixa eu fazer um elogio, Márcio, que às vezes a gente critica. Gramados de Baianão e Curuzu, fantásticos. Os nossos dirigentes aprenderam que precisamos ter um bom tapete, às vezes para ruins jogadores, mas a qualidade está aí. Não é o caso do estádio de Manaus, né? A gente viu as imagens aí, estádio de Copa do Mundo, gramado questionável, né, Abner? Para os amazonenses, saibam que nós paraenses
Só temos amor para entregar a vocês, essa rivalidade de futebol, essas coisas todas, não cabem em nossos corações, mas o gramado está ruim mesmo. Exatamente, tudo norte, né? Mas nesse ponto aí não foi muito legal. Bom, Abner, a gente tem ainda sub-20, só que o masculino agora, né? Rapaz, o Leão tá nadando de braçada no sub-20, né? O Remo recebeu o São Raimundo de Roraima. O Leãozinho jogou com a vantagem de perder até por 3 gols de diferença, já que havia vencido a primeira partida por 4-0 em Boa Vista. No sábado, foi o jogo de volta no Bailão e teve mais uma goleada da garotada azulina, dessa vez 6-0 contra o time de Roraima. Isso mesmo, o placar arrasador foi de 6-0. Agora, nas quartas de final, o Remo vai enfrentar o Grêmio de Porto Alegre, que eliminou o Atlético Paranaense. Os confrontos ainda serão definidos pela CBF. A primeira fase é regionalizada, né, Márcio? Sim. Agora pega um tal de Grêmio. Opa! Aí se ganha, aquela conquista heróica, maravilha. Perde, porque eles têm mais estrutura do que a gente. Lembrando que a Copa do Brasil Sub-20, né, o Remo inclusive já fez bonito em outras edições, né, Abner? Quem sabe agora a galera do Sub-20 consiga dar alegria aos torcedores, afinal, sem o futebol profissional até o final do ano, vamos focar aí no Sub-20, né? Exatamente. Então, agora é a vez, é a hora da molecada. Isso vem se repetindo ao longo dos últimos anos, né? Isso, que bom. O profissional dá uma paradinha e a molecada faz o seu trabalho. Pede espaço e chama a atenção nossa da mídia e do próprio torcedor também. Muito bem. Abner, vamos mudar de assunto. Vou lhe fazer uma pergunta. Você gosta de ler? Você tem algum livro ali que você está na cabeceira atualmente? Ou está vacilando nesse ponto aí, Abner? Eu fico olhando para o nosso cinegrafista ali. Quando conta. você me coloca nessas perguntas interessantes, o rosto que ele faz, o nosso querido Mão de Pedra, né? Um homem bom de boxe e tudo mais. A leitura, Márcio, ela, no papel, ela é bem mais gostosa, assim como o jornal impresso também, né? Então, eu que bati 4.6, não parece, né, Márcio? Mas a gente traz essa lembrança, a gente traz esse costume, né? A gente não vê muito hoje nos nossos filhos e tudo mais, mas cabe a gente, né, mostrar a importância e o quanto é interessante e levar essa garotada para ver esse colorido, claro, né, para chamar a atenção, porque a leitura é fundamental. Fundamental, Abner, e leve as crianças lá, porque está tendo a Feira do Livro, aqui em Belém, começou no final de semana. A Fábia Cepeda vai trazer os detalhes dessa programação. Bom dia, Pará, de volta com o papai Abner Luiz, macetando agora com o Paysandu, né? Rafael Lacerda foi embora do Amazonas. Técnico do Amazonas, né? Demitido na madrugada, depois da derrota para o Paysandu dentro de casa. Ele passou 18 meses no comando técnico do Amazonas, mas aí o presidente, que ontem só fez lambança lá em Manaus, cometeu mais uma, que foi a demissão do treinador, faltando aí 2 jogos, né? Praticamente. 4 jogos, né? 4 jogos. 2 em casa. Para finalizar, o Amazonas, que está na lanterna do grupo. Na realidade, Márcio, enquanto a gente chama aqui nos bastidores, pisca as imagens aí de ontem da vitória do Paysandu por 1-0, na realidade o que vai acontecer é o seguinte: o Volta Redonda joga 2 vezes com o Amazonas para eliminar o Amazonas, e o Paysandu jogará 2 vezes contra o Botafogo da Paraíba para eliminar o Botafogo da Paraíba, aí decidir depois, lá no Rio de Janeiro, na última rodada, quem vai passar para a final da Série C do Campeonato Brasileiro, se Volta Redonda ou Paysandu. Eu não estou dizendo aqui que é isso que exatamente vai acontecer. Os times vão ter que jogar. E aí o Mário Sérgio fazendo mais um gol. Que ano espetacular desse atacante bicolor. Aí não interessa se é de pênalti, de cabeça, de calcanhar. Ele sempre está nos momentos decisivos. O Paysandu, falando do jogo agora, depois que fez o gol, diminuiu a volúpia que iniciou o jogo, mostrando que estava ali para realmente buscar o resultado de vitória. Pós-jogo, na coletiva do filho do Hélio dos Anjos, o Elinho, ele estava contando para a gente, e para todos que acompanharam a entrevista, que o Paysandu teve essa estratégia. Olha, a gente vai lá, vamos buscar um gol, vamos fechar a casinha e trazer os 3 pontos. E foi exatamente o que aconteceu, Márcio. E o fim de semana também, Abner, para o Paysandu como instituição foi de luto, né? Morreu em Belém aos 67 anos, empresário e ex-presidente do Paysandu, Ricardo Rezende. O corpo foi velado na sede social do clube, na Avenida Nazaré. O Ricardo Rezende estava internado em um hospital da capital paraense e a causa da morte não foi divulgada. O Paysandu decretou luto oficial de 3 dias. Os nossos sentimentos à família e também aos amigos. E eu reitero a importância do Ricardo Rezende à instituição Paysandu. Não foi só uma vez, foram várias vezes que o clube precisou dos seus serviços, inclusive com dinheiro próprio, tá?
ajudando o Paysandu a continuar, né, com a sua história. Sempre mostrou muito seu amor ao clube, seu respeito também, e deu boa parte da sua vida a essa instituição, que descanse em paz. E imagens do Ricardo quando dirigente, com o Charles Guerreiro, né, que iniciou sua carreira, inclusive, na base do Paysandu e depois retornou já consagrado no futebol brasileiro. Fica aqui o sentimento, sem dúvida, à família. Abner, obrigado pelas informações de hoje. Obrigado, a gente volta na sexta-feira, Márcio. Valeu, tchau, boa gente. semana, Abner.